para a nossa aula, né? Fernando, muito obrigado, em nome do Core, né? É um prazer tê-lo aqui novamente, né? Você já esteve aqui outras vezes, e eu vou falar um pouquinho, né, gente, de quem é o Fernando. Fernando é educador, é terapeuta familiar, sexólogo e mestre em saúde mental pela Unifesp, né? O Fernando ele está aqui hoje para falar conosco sobre um assunto que, como eu estava conversando com ele ainda há pouco, é um assunto que será aqui no Brasil, infelizmente, um assunto muito atual, será um assunto atual por muito tempo, né? Que é a questão do gênero e da sexualidade. Fernando, vou começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta que já apareceu aqui. A diferença entre gênero e sexualidade no seu título. Vamos começar explicando para as pessoas? Sim, legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a Core pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Um beijo para a Irene, né, que tem conduzido esse trabalho com tanto empenho, né, e com tanta dedicação. Prazer conhecer você virtualmente, né? Virtualmente. Sim. E vamos conversar aí sobre esse tema. Concordo com você, né, que a gente, no Brasil, nós estamos aí caminhando ainda em passos muito lentos, mas já houveram vários avanços, né, que a gente pode até daqui a pouco conversar um pouco sobre eles. Mas, né, acho que essa oportunidade que a gente tem aqui é mais um desses avanços, né? Então, acho que é super interessante a gente poder ter oportunidades como essa para conversar sobre esses temas, justamente para poder ajudar as pessoas aí a lidarem com as suas questões pessoais e também nós, educadores, né, que estamos na sala de aula, podermos ter essas orientações, essa aprendizagem aí para lidar com os nossos alunos. Então, super agradeço aí pela oportunidade. Essa primeira questão é super importante, né, e sempre gera aí uma série de confusões, esse conceito, né, então acho que é super legal a gente começar por ele. Existe uma diferença, alguns grupos diferenciam sexualidade e gênero, outros grupos chamam alguns grupos chamam de sexualidade, vão chamar de orientação afetivo-sexual, e o que nós chamamos de gênero vão chamar de identidade de gênero, né? Então, nós estamos falando da mesma coisa. Qual que é a diferença entre orientação afetivo-sexual ou sexualidade e gênero ou identidade de gênero? A orientação afetivo-sexual tem a ver com o que eu sinto e por quem eu sinto. Se eu vou me sentir atraído por homens, por mulheres ou por ambos. Então, tem a ver com o meu desejo. É para onde o meu desejo me orienta. E isso é bem interessante porque não é para onde eu quero orientar o meu desejo. É para onde ele me orienta. Né? Ou seja, o desejo, a orientação afetivo-sexual não é uma escolha. Não é algo que eu posso escolher, não é algo voluntário. Né? É o meu desejo que me orienta e não o contrário. E a identidade de gênero tem a ver com quem eu sou. Né? Então, enquanto a orientação sexual tem a ver com o que eu sinto, a identidade de gênero tem a ver com o que eu sou. Né? Então, eu, Fernando, me identifico como homem, como alguém que pertence ao gênero masculino. Então, para isso, já que eu me identifico com o gênero masculino, eu uso barba, eu uso camisa polo, eu uso calça. Então, a partir da minha identidade, eu vou marcando isso no meu corpo, né? Eu vou manifestá-lo através do meu corpo e dessa expressão que é através das roupas, enfim, que daí também tem que tem a ver com uma questão aí de construção cultural, porque para cada região a roupa tem um significado, né? E então, basicamente, é essa a diferença, né? Orientação afetivo-sexual é aquilo que eu sinto e por quem eu sinto.
E identidade de gênero, quem eu sou. E a partir de quem eu sou, eu vou expressar isso aí com as minhas roupas, que daí eu posso ser cisgênero ou transgênero. Cis, o termo cis significa do mesmo lado, o termo trans significa do outro lado. Então, uma pessoa cisgênero é alguém que nasceu homem, por exemplo, e o seu sexo genético, que é masculino, ele está do mesmo lado da sua identidade de gênero. Então, alguém que nasceu homem, com pênis, e se identifica com o gênero masculino. Já a pessoa trans, como trans significa do outro lado, então o sexo genético dessa pessoa está de um lado e a identidade de gênero do outro. Então é alguém que, por exemplo, nasceu com pênis, mas não se identifica com gênero masculino, se identifica com gênero feminino. Né? Então, mas enfim, acho que só para iniciar aí a nossa conversa. Sim. Fernando, você lançou um livro, né? Ainda há pouco, Isso. Né? Então, assim, o seu. Fala um pouquinho do seu livro. O seu livro o público que você pensou quando você concebeu esse livro, né? E fala um pouquinho para a gente sobre ele. Uhum. Deixa eu até pegar aqui. Nós, em parceria com a Saíra Editorial, eu e mais duas amigas, que também são professoras, nós começamos a conversar sobre as necessidades da escola, né? E nós chegamos à conclusão, né? Eu e você estávamos até conversando um pouco sobre isso antes da live começar, e nós entendemos o quanto que essas dificuldades em lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que não é comum, elas são questões sociais e que vão sendo, de algum modo, aprendidas pelas crianças, né? Se a gente for conversar com crianças muito pequenas, a gente vai ver que para elas está tudo bem, para elas não importa com qual brinquedo o coleguinha vai brincar, né? Se o coleguinha vai vestir rosa ou azul, se o coleguinha vai brincar de carrinho ou de boneca. Mas na medida em que essas crianças vão tendo contato conosco, que somos adultos, elas vão se tornando preconceituosas e enfim. Aí, a partir disso, nós fizemos contato com a editora, com a Saíra Editorial, que é uma editora que é especializada em literatura infantil, e nós lançamos 3 livros, né? Aí o meu, a gente lançou aí no meio da pandemia, né? Então nem teve lançamento presencial, enfim. Que é o Minha Família é uma Festa, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é um livro que pretende tratar sobre a homoparentalidade com crianças, né? Então, o livro conta a história do Pedrinho. O Pedrinho é uma criança de 4 anos e ele foi adotado por um casal gay. E a história do livro, ela passa no momento em que o Pedrinho vai pela primeira vez levar a família dele para a escola, numa festa da escola. Então é a primeira vez que os colegas dele e os outros funcionários da escola vão conhecer a família dele. Aí a história vai passando por questionamentos, né? Então os coleguinhas, as outras crianças perguntam como que é ter 2 pais e não ter mãe, né? Enfim, daí vai se desenrolando a partir disso. Né? Então, a proposta desse livro é naturalizar essas famílias, né? E que a gente sabe que na escola já tem aí algumas famílias com esse tipo de configuração e daqui para frente terão muito mais.
Então, a ideia é que as crianças possam já ir naturalizando essas questões e entendendo que família é família, onde tem afeto, onde tem limite, onde tem muitos problemas, enfim, e que independe da configuração. Sim, que bacana, hein? Muito bacana. E a proposta do livro, né, pelo que você está colocando aqui, ela sai um pouco, né, daquela questão de inclusão, né? Porque hoje o que se fala, tudo que é diferente é inclusão. Eu particularmente sou contra esse conceito de inclusão. Eu acho que as crianças, elas precisam ser educadas, não só as crianças, né? Os adultos também precisam ser educados para conviver, né? Porque quando se fala de inclusão, é uma pretensão muito grande, né? De achar que o meu grupo, né? O meu grupo é perfeito e eu vou te colocar no meu grupo. Né? Agora, que parâmetros... Como se estivesse fazendo um favor, né? Como se estivesse fazendo um favor. E outra coisa, qual o parâmetro de perfeição que eu tenho? Né? Onde que está? De onde veio esse parâmetro de perfeição? Né? Se mesmo se eu vivo dentro de uma bolha, dentro da bolha somos todos diferentes. Né? Então, assim, eu não gosto muito desse conceito de inclusão, porque, como você disse, parece que está fazendo um favor, e tem uma questão também, quem disse que o outro quer fazer parte do meu grupo? Né? Verdade. Então, eu acho que a proposta do seu livro é bem bacana porque naturaliza, né? Naturaliza e mostra também que a configuração da família que é importante, como essa família é de fato, né? Como essa criança é feliz nessa configuração, o que é mais importante. Se são dois pais, se são duas mães, se é um pai e uma mãe, não importa. Né? É como essa criança é tratada, é como essa criança é educada, os valores que são passados para essa criança. Né? Então, acho que isso aí que é o mais importante. Porque hoje, como a gente estava conversando antes, né? A gente vê muito essas questões de famílias que delegam para a escola aquela responsabilidade que é dela, né? Que é um acompanhamento terapêutico, que é um bom acompanhamento médico, que ela entrega para a escola e ela fica isenta dessas responsabilidades, né? E aí, quando chega na sala de aula, o educador, ele é educador, né? Ele não é terapeuta, ele não é psicólogo, ele não é médico, e aí ele fica com questões ali dentro da sala de aula que ele não sabe resolver, né? E às vezes fica muito difícil, né? Questões. E sobre isso, eu queria conversar com você também, porque eu vejo que cada vez mais o educador tem muita dificuldade. Dificuldade por não ser instrumentalizado para isso, né? Esse é um ponto. E tem uma questão que às vezes eu sempre coloco. Eu acho que nós, educadores, deveríamos ter constantemente um acompanhamento terapêutico. Porque eu acho que lidamos quando se lida com humanos, né, com seres humanos, principalmente com crianças, né, essas crianças, elas mobilizam em nós várias questões, né, que se não são tratadas em nós, como é que eu consigo trabalhar com essas crianças? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Sim, muito interessante essa colocação. Queria antes mandar um beijo para minha coordenadora que está aqui, a Silvia. Acabei de ver que ela comentou aí, que legal te ver por aqui. Eu acho assim, a questão da nossa formação, de fato, é algo muito complicado, porque eu fiz biologia, né? E na minha formação, embora eu tenha feito licenciatura, o foco era muito mais voltado para as disciplinas do bacharelado. Né, as disciplinas da licenciatura, do meu ponto de vista, eram muito aquém daquilo que deveria, né? E eu acho que o professor, né, a gente inclusive discute isso muito na escola, o quanto que o professor de antigamente, ele não tinha essas demandas que tem hoje, né?
Então, acho que hoje a formação do professor deve ser uma formação muito mais integral, que deve contemplar todas essas questões que a gente tem visto, né? Tanto do ponto de vista das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos mentais, quanto das questões aí de sexualidade e de gênero, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Deve haver, né, os cursos de licenciatura precisam ser revistos. Acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, né, eu concordo com você aí com relação a essa questão do relacionamento que a gente vai construindo com os alunos. Hoje, os professores, eles são muito mais próximos dos alunos do que eram antigamente, né? Hoje a gente constrói relações muito mais próximas com eles. E é óbvio que essas questões que vão surgindo, que vão aparecendo na escola, elas, de algum modo, entram em conflito com as nossas próprias questões, né? Então, quando um aluno lá na educação infantil ou no Fundamental 1 pergunta sobre de onde ele veio ou como que ele foi feito, o professor que tem dificuldade em lidar com essas questões é porque ele está olhando para essa pergunta e ele está entendendo isso a partir do pressuposto de um adulto. Ele está imaginando como que uma criança é feita do ponto de vista de um adulto, mas não é isso que a criança está pensando, né? Então, as nossas questões, elas, a todo momento, elas se esbarram aí e entram em conflito com as questões dos nossos alunos. Então, concordo com você que nós temos que ter, sim, um acompanhamento terapêutico, né, que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. No Brasil, nós somos a segunda profissão que mais adoece. A gente só perde para os policiais, do ponto de vista de saúde mental, né? Então, é super importante que a gente possa olhar para nós, né? Porque quando a gente tem dificuldade em lidar com um aluno que é trans ou com um aluno que é gay, o que nós estamos falando de nós mesmos, né? Freud dizia que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, assim, a minha dificuldade, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas trans que sofreram muito na época da escola porque muitos professores se negavam a tratá-las de acordo com o gênero com o qual elas se identificam, ou então com o nome que elas escolheram, né? Então, quer dizer, o que um professor que se nega a tratar essa pessoa da forma como ela se sente mais confortável, já que o espaço da sala de aula deve ser um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis, né, se sintam à vontade, porque a gente sabe que o aprendizado ele vem aí muito da forma como a gente vai construindo as nossas relações com os nossos alunos, né? O aluno, quando se sente à vontade, quando ele se sente pertencendo àquele grupo, ele aprende muito mais, né? Isso todos nós sabemos. Além de existirem muitas pesquisas, a nossa experiência mostra isso. Então, quando um professor ele se nega a deixar o aluno ser ele mesmo, né? Ele está trazendo aí uma série de questões que são dele, na verdade, né? Questões mal resolvidas e que, como você sugeriu aí a questão da terapia, que se ele tivesse feito terapia, talvez ele não traria essas questões para a sala de aula. Sim, né? Fica muito mais fácil, fica mais fácil de olhar, né? Porque é aquela questão, é a mesma questão se você atende como terapeuta, né? Se você não resolveu as suas questões, né? Por exemplo, se você nunca falou sobre a sexualidade, como é que você, sobre a sua sexualidade, como é que você vai lidar com a sexualidade do outro? Né? Uhum, é muito complicado, né? Não é uma coisa fácil de se lidar. Mas o que me chama a atenção é que quando isso acontece na prática, né,
me parece que as pessoas, isso aí não desperta a curiosidade de buscar ajuda. Olha, eu fui hoje para o meu trabalho e eu me deparei com essa situação, então eu vou buscar ajuda fora, que para mim foi muito difícil, né? Então, simplesmente não se olha, né? Ignora, né? Ignora-se, né? Deixa, como você disse, nega à criança o direito de ser quem ela é. Sim. Né? Mas na verdade, essa negação é de si mesmo. Exatamente, né? A negação de si mesmo. Quando esse professor ele se nega a olhar para isso, ele está se negando a olhar para ele mesmo. Para ele mesmo. Né? Exatamente. Porque o tema sexualidade, né, você introduziu aí a nossa conversa falando sobre o Brasil especificamente. O Brasil é um país com tradição judaico-cristã. Por mais que muitas pessoas não sejam cristãs, essa cultura do cristianismo, ela está impregnada em todo o mundo culturalmente, né? Porque por mais que a pessoa tenha uma outra religião, ela conviveu durante a vida com pessoas cristãs, ela aprendeu muito sobre Bíblia e sobre toda essa tradição, e as religiões cristãs, e eu digo isso no meu lugar de fala, porque eu sou cristão, as religiões cristãs contribuem muito para o preconceito, para a discriminação, né? Não só de pessoas que têm sexualidades e gêneros diversos, mas também para várias outras questões, né? Então, eu acho que por essa questão, né, pelo fato do Brasil ter uma cultura cristã, eu acho que o tema da sexualidade acaba sendo mais difícil de ser tratado. E como nós vivemos dentro dessa área da nossa vida, porque por mais que as pessoas tentem negar, a sexualidade é uma área da vida do humano, né, dessa espécie, assim como é de tantas outras. Então, por mais que as pessoas não queiram entrar em contato com isso, faz parte, né? E como nós temos muita dificuldade em falar sobre isso abertamente, em buscar orientação, né? Em colocar para fora aí os nossos dilemas, os nossos conflitos, a gente às vezes acaba entregando para o outro aquilo que é nosso, na forma de preconceito, na forma de resistência, na forma de negação, né? Porque, de fato, a sexualidade envolve muitas fantasias, né? Muitas questões aí de caráter extremamente íntimos e que a gente tem dificuldade de compartilhar com os outros. Então, como a gente tem muita dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre a nossa sexualidade, a gente acaba muitas vezes reprimindo essas questões, né? Só que esse mecanismo da repressão, né, que muitas vezes é um mecanismo inconsciente, é como uma panela de pressão. Em algum momento vai explodir. E muitos Sim. professores, né, acabam entrando em contato com essa panela de pressão explodindo dentro da sala de aula, né? Aí olha para esse aluno e ele vê ali naquele aluno todas as suas questões sexuais mal resolvidas. E aqui eu não estou dizendo que um professor que é homofóbico, ele é um gay reprimido. Não necessariamente é uma questão como essa, mas existe alguma questão da vida sexual dele, da sexualidade dele que está em conflito. E que não necessariamente é isso. Claro que muitos são, mas não necessariamente isso. Sim, sim. Bom, agora uma outra pergunta. A gente está conversando aqui agora, quando você, do ponto de vista da situação de você chegar numa sala de aula e já ter aquela criança, digamos assim, num processo talvez
de um processo de transição, e a criança já ter aquilo ali, já ter já está ali, já está vivenciando, né, a sexualidade dela. Agora, eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que tem uma outra situação que acontece, é quando a criança ainda não está vivenciando isso. Ela chega ela chega em sala de aula com esse conflito interno, né? E a gente percebe, né, que um ou outro professor que tem um olhar assim, diferente, às vezes o serviço de orientação da escola, essas coisas, percebe, né, que tem um conflito ali que está ligado com a sexualidade. E como lidar com isso? O que fazer na prática, né? Porque aqui tem muita gente que quer saber o como fazer, né? Como é que a gente faz na prática? Você chegou no seu primeiro dia de aula, primeira semana de aula, e você percebe que tem um menino ou uma menina com essas questões ali que começam a sair, e a gente sabe que isso interfere até no processo de aprendizagem dela. Né? Sim. Com certeza, tem uma psicóloga que chama Alice Dreger, e ela diz exatamente isso, que quando a criança ela é impedida de viver com liberdade a sua identidade ou as suas questões aí de gênero, ela vai voltar a sua energia toda para essas questões. Então ela vai deixar de se desenvolver nas outras áreas, porque toda a energia dela vai estar focada nisso. Né? Então, faz muito sentido mesmo isso que você trouxe. A primeira questão importante, até para tirar da nossa cabeça algumas crenças, algumas questões aí do senso comum, é o seguinte: identidade de gênero, ela se estabelece na infância, orientação afetivo-sexual só na adolescência, né? Então, isso é importante porque muitas vezes, quando o professor vê uma criança lá de 6 anos, 7 anos, manifestando um desejo de de vivenciar experiências do gênero oposto ao do seu nascimento, o professor enlouquece já achando um monte de coisas, né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Existem estudos que mostram que crianças trans, elas já mostram sinais do que a gente chama de disforia de gênero, né? Que a palavra disforia significa sofrimento, então essas crianças já apresentam esse sofrimento com relação ao gênero do seu nascimento aos 3 anos de idade. Né? Então, existem estudos que mostram esse dado. Porém, por quem essa criança vai se sentir atraída sexualmente, por quem ela vai se apaixonar, isso só vai aparecer lá na puberdade, junto com os hormônios, né, na adolescência. Então, acho que essa é a primeira diferenciação importante, que quando existem questões relacionadas a isso antes da adolescência, a gente está falando de gênero e não de sexualidade. Né? Então, acho que isso é importante diferenciar. Agora, sim, como a gente vai lidar com isso depende muito de uma série de fatores, né? Porque quando a gente está falando de menor de idade, a gente está olhando para alguém que não é responsável legalmente pelos seus atos. Então, a família é quem é responsável por essa criança, por esse adolescente, né? Então, a gente tem aí que olhar para esse adolescente, para essa criança, de maneira sistêmica, né? Como que é isso? Não olhar só para o indivíduo, mas olhar para todo o sistema que está ao entorno, né? Porque ele está imerso basicamente em 2 grandes sistemas, que é a escola e a família. Né? Então, a gente não pode deixar de olhar para todo esse sistema. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso é que a família precisa, de algum modo, participar desse processo. Né? Nós sabemos o quanto que é difícil trazer as famílias para lidar com algumas questões, né, e para estabelecer parcerias com a escola,
mas, de fato, as famílias precisam participar e as famílias precisam também ser ajudadas, né? Porque, embora a gente viva num mundo globalizado, em que as informações estão aí à disposição de todo mundo, existem pessoas que têm muita... Até por essas questões emocionais que nos impedem de avançar, que não é só questão intelectual, quer dizer, não é só falta de informação, né? Hoje se discute muito essa questão. Mas tem tanta informação por aí, mas quando a gente fala de sexualidade especificamente, a gente não está falando só de falta de informação. A gente não está falando só de intelectualidade, a gente está falando de uma questão que esbarra nas nossas emoções, naquilo que a gente sente, né? Então, por conta disso, as pessoas têm muita dificuldade e as famílias também apresentam aí muitas vezes muita resistência. Então, eu acho que quando a gente olha para esse aluno e vê que existe ali um aluno em sofrimento, e que possivelmente seja por questões aí de sexualidade, de gênero, eu acho que a primeira coisa aí de imediato é tentar se aproximar desse aluno, né, mostrar para ele que a gente está disponível para ajudá-lo, né, e eu acho que tem aí uma questão muito importante e que é muito sutil, né, porque nós professores, a gente tem uma crença, ou talvez até algo que vá muito além de nós, que é talvez até social, uma expectativa social de que nós somos os salvadores do mundo, né? E de que a gente vai salvar todo mundo que entrar pela sala de aula. E a gente não salva ninguém, né? Essa é a primeira questão. A gente se dispõe. Então, eu acho que um professor que... o professor ideal, que é o professor, inclusive, que eu pretendo, que eu trabalho todo dia para ser, é aquele professor que não está pronto, mas é aquele professor que se dispõe, né? Então, assim, olha, tem uma questão ali na sala de aula que eu não faço a menor ideia de como lidar com aquilo, mas eu vou me dispor a tentar, a buscar informações, a procurar me preparar para lidar com isso, né? Então, acho que... E os nossos alunos percebem isso, né? Quando a gente está disposto a ajudar ou quando a gente ignora aquilo que está acontecendo com eles percebem, né? Então, eu acho que o primeiro passo para entrar em contato com essas questões na sala de aula, quando aparecem, é mostrar para esses alunos que a gente está disposto, que se talvez ele não está preparado para falar sobre aquilo naquele momento, ou se talvez ele não se sente ainda à vontade por não me conhecer tão bem, ou por não saber a forma como eu vou lidar com aquilo, mas que eu estou disposto a escutá-lo, né? E a partir disso, a partir do momento em que eu me disponho, aí é com ele, né? Aí ele vai entender que se ele precisar de ajuda, ele tem quem buscar, ele tem a quem recorrer, né? E acho que essa questão que você trouxe, né? Como eu falei, esse professor que não está pronto, mas que está disposto, ele é um professor que vai correr atrás. Então, assim, eu tenho um aluno que está apresentando questões X, né? Eu, particularmente, um desafio para mim, não de agora, né, mas já de alguns anos, e que não é uma questão que eu domino e que para mim se apresentou como um desafio, são os alunos autistas, né? E o que eu tenho feito? Eu tenho estudado, eu tenho me aproximado deles, eu tenho mostrado para eles o quão disponível eu estou para entrar dentro desse aprendizado deles, que é tão único, né? A forma como eles aprendem. Então, eu acho que se disponibilizar a escutar o outro, eu acho que é algo já um avanço absurdo quando a gente tem essa disponibilidade. O que você está me falando aí é uma coisa que eu particularmente como educador acredito muito. Eu costumo dizer que assim o vínculo, né? O vínculo com seus alunos é o que vai conduzir o seu ano letivo, né?
E quando se tem um vínculo, se tem a disponibilidade. Sim. Né? Eu falo que a matéria, né, que nós que somos especialistas, ela se torna secundária. Né? Quando você tem um vínculo, de quebra você dá a sua matéria. Acho que o papel principal ali, você é educador, de quebra você dá a sua matéria. Sim. E só é possível ser educador, né, quando você tem essa escuta, né, quando você consegue estabelecer vínculos, quando você consegue se colocar no lugar do outro, e aí você consegue tudo isso que você está descrevendo aí. Né? Sim. E eu vou aproveitar agora que nós estamos falando de afetos, né, em sala de aula, né? Vou aproveitar aqui que o nosso tempo já está acabando ali. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque, pessoal, o Fernando tem uma escola que tem um nome lindo, a escola chama a Escola dos Afetos, né, Fernando? Então, para a gente fechar nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho da sua escola, a Escola dos Afetos. Eu achei um nome, assim, um nome lindo, um nome muito bonito, esse vem, assim, sabe, é super pertinente para o momento que a gente vive agora e para essa live que a gente está falando, que nós estamos falando agora, então estamos fazendo agora, né? Você fala um pouquinho e aí a gente fecha a nossa live, porque senão o seu Instagram joga a gente, né, tomba a gente, e esse material que você está nos proporcionando aí é muito importante para os professores que estão aqui escutando e aqueles que vão assistir a nossa gravação. Então, a Escola dos Afetos, ela surgiu a partir de uma demanda de convites que eu fui recebendo para estar nas escolas, para trabalhar com os profissionais sobre questões relacionadas à adolescência, né? Então, quando eu fiz faculdade de biologia, aí eu fiz mestrado na Unifesp, depois eu fiz pós em terapia familiar na Unifesp e pós em sexualidade na USP. Aí, por conta de ter essa formação mais multidisciplinar, eu comecei a receber alguns convites para dar formação para professores e para profissionais da saúde. E na medida em que foram aparecendo esses convites, eu decidi, então, formalizar, né? Então, em 2020, quase junto com a pandemia, eu decidi formalizar junto com a minha orientadora do mestrado, né? Então, nós somos... ela é consultora científica da Escola dos Afetos, que é a professora Denise De Micheli, que é uma das maiores referências aí na área de neurociência, na área de adolescência. E, então, a Escola dos Afetos é uma escola de aprimoramento profissional, né? Para professores e para profissionais da saúde. Nós temos vários cursos sobre esses temas relacionados tanto à sexualidade e gênero, quanto à saúde mental, quanto à neurociência, né? Nós demos vários cursos aí ao longo da pandemia, né? E temos uma programação já para esse ano, né? Então, essa é a missão da Escola dos Afetos, eu acho que é trazer justamente isso que você trouxe, né? Porque eu costumo dizer que eu construo relações com os meus alunos e na nossa relação, eventualmente a gente aprende, né? Ciências, no caso, que é a minha área, né? Então, porque, de fato, é no vínculo, né? O vínculo ele é importante na sala de aula, o vínculo é importante no setting terapêutico. A gente não faz terapia se a gente não se vincular ao nosso terapeuta, né? A gente não vai falar para um terapeuta coisas tão íntimas, coisas nossas, né, que são tão íntimas, se a gente não tiver vínculo com ele, né? E assim acontece com os nossos alunos, né? Essas questões que a gente está tratando de sexualidade e de gênero são questões muito íntimas. E se o nosso aluno não se vincular a nós, ele não vai poder nos trazer esse tipo de informação e a gente pode perder a oportunidade de ajudá-lo a se desenvolver, já que a nossa proposta, trazendo até as questões da BNCC,
né, a proposta do ensino aí a partir da BNCC e da aprendizagem é uma aprendizagem integral, né? E se a gente está falando de integralidade, a gente não pode deixar de lado essas questões de sexualidade e de gênero, né? Ainda mais na adolescência. Né? Então, essa é a proposta da Escola dos Afetos, é oferecer instrumento para os profissionais lidarem aí com crianças e adolescentes. Muito bacana, Fernando. Fernando, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá, por essa aula, né, que eu aprendi muito e tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aqui aprendeu bastante, tá? E gostaria que você voltasse sempre para falar com a gente aqui, tá? Espero tê-lo aqui sempre nesse espaço. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a você, agradeço a Irene, agradeço a todas as pessoas aí que nos acompanharam, né? Aí eu queria aproveitar esses minutinhos finais para fazer um merchan, né? Pode. Nós estamos aí preparando um curso sobre saúde mental, emoção e neurociência na escola. É um curso que vai ser ministrado por mim, pela Adriana Foz e pela Alcione Marques. É um curso que é uma parceria entre a CORE, a Escola dos Afetos e a Neuroconnect, que é o instituto da Adriana e da Alcione. Né? Então, nós estamos preparando aí com muito carinho, com muito cuidado, com muito rigor acadêmico, esse curso para instrumentalizar os professores a respeito dessas questões. Em breve vocês poderão receber aí nas redes sociais mais informações. Vai ser um curso online, com videoaulas, com textos muito interessantes que nós escrevemos, né? E vai ser um prazer tê-los aí juntos nessa possibilidade de formação. Então fica aí a dica e o spoiler. Exatamente. Fernando, e outra coisa, o seu livro, ele está onde as pessoas podem adquiri-lo? Isso. O meu livro, que é esse aqui, ó, Minha Família é uma Festa, as pessoas podem adquirir no site da Amazon. Então é só entrar lá no site da Amazon e digitar lá Minha Família é uma Festa, e que é um livro aí para ser trabalhado com as crianças, com as famílias, com os professores, enfim. E é isso, foi um prazer estar aqui com você. Tá bom, muito obrigado, Fernando, e até a próxima, viu? Um abraço e bom carnaval, hein? Pessoal, olha, a semana que vem não teremos live, né, em função do carnaval, mas na outra semana nós estaremos aqui novamente. Um abraço para todo mundo e obrigado aí pela audiência. Um beijo para todo mundo. E aproveitem o carnaval que não vai acontecer, viu? Descansem bastante, tá? E se cuidem. Tchau, Fernando. Tchau. Tchau.